Recentemente eu trouxe aqui no canal aquele PC gamer com processador de notebook, basicamente um PC desktop com processador adaptado. Aquela gambiarra chinesa que deu super certo. Realmente deu certo, vocês viram que eu montei, testei sem placa de vídeo, rodou bastante coisa, GTA V, Zelda Breath of the Wild, chegou a rodar também o Counter-Strike. Então realmente é um negócio muito legal em questão de desempenho. Depois eu coloquei ali uma placa de vídeo, a GTX 1060 de 6 GB, e ele também teve uma performance incrível, comparável ao Xeon i5 2623. Ainda vou fazer o comparativo ali na íntegra, bacaninha pra gente ver real ali frente a frente, mas deu pra ver que é muito próximo, é muito parecido ali a questão do desempenho. Também não é pra menos, né? Ele tem a especificação muito parecida com o Xeon i5 2623. Foi o processador QNCT que eu trouxe aqui no canal. E obviamente que depois de assistir aqueles vídeos, um monte de gente me perguntando se esse processador realmente vale a pena. E é claro que eu vou falar nesse vídeo alguns detalhes que eu não falei em nenhum dos dois vídeos. E a gente vai ponderar aqui essa questão para ver se vai valer a pena ou não. Acho que a primeira coisa que você tem que se ligar é o seguinte: o QNCT é uma adaptação, não é um processador que foi projetado para estar lá no PC. Então, a probabilidade de dar algum problema a longo prazo, por exemplo, um erro de compatibilidade, alguma coisinha assim, é alta, entendeu? É alta, algum bugzinho você vai ter. No meu caso, foi o problema com uma BIOS da placa-mãe. Eu não consigo salvar a configuração da BIOS da placa. Mas também pode ser um defeito da minha placa-mãe. Comprei ela da China e não tinha um outro processador compatível com ela para testar. Isso para mim é um fator que me faria desistir do meu QNCT? Não, não é. Coloquei ele funcionando e funcionou bem demais. Só que eu também tive um pouco de dificuldade na montagem, né? Basicamente por conta da BIOS da placa-mãe, que eu precisei de usar um regravador externo para regravar a BIOS dela. E eu usei esse regravador aqui, que é o EZP 2019, que é um gravador que a gente acha ele no AliExpress, mas ele é um pouquinho mais caro do que os gravadores convencionais, porque ele vem num pacotezinho bem completo. Vou ser bem sincero, não foi difícil regravar a BIOS nem nada do tipo, mas o vendedor, ele me enviou um arquivo de BIOS para a minha placa-mãe, né? Um arquivo que eu tinha pedido ali antes de comprar o Interposer. Eu selecionei uma placa-mãe que eu achei legal, que eu iria querer, mandei para o vendedor o modelo dela, ele me disse que era compatível e disse que me enviaria a BIOS já preparada para colocar nessa placa-mãe. O arquivo que ele me enviou não funcionou tão bem, então assim, a placa-mãe funcionava na hora que ela queria com aquele arquivo. E eu, por conta própria, tentei criar um arquivo melhor, né? Então eu fui lá no site do fabricante, baixei um monte de coisa, tentei criar ali o arquivo, perdi uma madrugada inteira e não criei um arquivo tão bom. Depois eu acabei entrando em contato com o vendedor. Isso eu falei tudo no primeiro vídeo lá do Interposer. Só que o vendedor me mandou outra BIOS, né? Uma BIOS que já funcionou legal e tal, e facilitou o processo. Mas eu percebi o seguinte, que você pode ter algum problema assim com BIOS de placa-mãe, mesmo a placa-mãe sendo compatível. E assim como aconteceu comigo, tem a possibilidade do vendedor te enviar uma BIOS que não funcione, né? O vendedor é o único cara que manja dessas paradas mesmo, que entende pra valer e ajuda a galera. Mas eu pensei o seguinte, cara, e se ele enviou a minha primeira BIOS ali, não funcionou, né? Ele achou que ia funcionar, enviou, não funcionou. Aí ele me enviou a segunda BIOS, se ela não funciona também? Eu fiquei me perguntando isso, né? Já é um ponto, assim, negativo pro processador de Interposer, QNCT. Eu não compraria novamente uma placa-mãe que eu não tivesse visto ninguém testando antes, né? Então, por exemplo, essa da ASUS aqui que eu usei, já sabe que funciona. O problema pode ser com a sua, pode ser com o problema nas configurações da BIOS. Beleza, um problema contornável. Mas uma placa-mãe desconhecida pode dar algo diferente que você não sabe. Então isso para mim é um ponto negativo, mas algo assim que com informação você contorna, né? Detalhe, por conta desse negócio de ficar regravando o BIOS, tirando o chip, colocando de novo um monte de vez, eu corri o risco ali da minha placa-mãe ter se danificado, né? Então isso daí também é um fator negativo. Uma pessoa que não tem experiência nenhuma com PC, não posso recomendar. Você nunca teve um PC na vida, cara, pode ser que o QNCT seja ótimo, mas se você for fazer o serviço de deixar ele funcionando, não compra. Agora, se você já manja de PC, tem um pouco de coragem, paciência, eu acho que você vai conseguir deixar ele funcionando, beleza. Realmente o negócio funciona legal, é um processador que funciona frio e
show de bola, né? Vamos falar aqui do custo-benefício, né? Ele tá custando mais ou menos uns R$350. Uma placa-mãe, eu comprei uma placa-mãe um pouquinho mais carinha, paguei R$350 na placa-mãe, então deu ali uns R$700. Pra gente tá rodando jogos legais ali, a gente precisa de no mínimo 8 GB, 16 GB é o ideal. Uma memória RAM de 8 GB, custando muito, hoje tá R$200, né? 180 por aí no AliExpress, a gente acha. Tem aquelas da Killisway que eu testei, acho que elas estão 180 por aí. Algo assim. Então, mais ou menos aí com uns R$880 você monta um kit interposer com o QNCT, que é o processador que eu comprei. Se a gente for comparar com o kit Xeon S52620V3, que não tem gráfico integrado, e de quebra, quando você coloca uma placa de vídeo tem um desempenho parecido, isso com Turbo Boost desbloqueado, né? Aí realmente o QNCT vale bem a pena, tá bem interessante, né? Então, ele casou muito legal com a necessidade de hoje em dia, né? Que é um processador que vem com gráfico integrado, não te obriga a comprar uma placa de vídeo, roda bastante jogo no gráfico integrado dele. Depois, se você quiser melhorar, colocar uma placa de vídeo legalzinha, ele aguenta também. Então, é melhor até que o Ryzen 4650G, que tá custando 1.000 e lá vai pedrada, né? É uma opção bem melhor que ele. E o único processador que tem 6 núcleos e 12 threads, que pelo menos eu conheço, que tem gráfico integrado, né? Além dele ter gráfico integrado, ele custa R$350, né? Então, assim, você não acha nada nessa faixa de preço com gráfico integrado, 6 núcleos e 12 threads. Pelo menos aí do QNCT, o 0000, pô, show de bola. Custo-benefício indiscutível. Se a gente falar a real, né, mesmo sendo uma adaptação, pelo jeito que ele funcionou ali, ele poderia custar mais do que um kit Xeon, que ainda ia valer a pena por conta do gráfico integrado, né? Mas ele custa menos, então excelente custo-benefício, nota 10 nesse aspecto. Agora vamos falar também outras questões. Se você já tiver uma placa-mãe 1151 que é compatível com esse processador, compra de uma vez, porque vai sumir do mercado, eles são processadores raros. Você vê que tem só um vendedor, provavelmente ele que fabrica também. Então já pega de uma vez, não tem só ele, tá? Tem um processador que é equivalente ao Core i9 lá, e tudo com um valor bem abaixo mesmo. Então acho muito interessante. Eu vou ser sincero, eu acho que eu corri um risco muito grande comprando uma placa-mãe do AliExpress e comprando ele. Isso porque eu comprei uma placa-mãe usada, vocês viram que ela veio meio tortinha, né? Que nem uma canoinha. Ainda bem que deu tudo certo, né? Mas mesmo assim foi meio chato essa situação. Só que se você estiver disposto a correr esse risco para ter um super custo-benefício, igual eu corri esse risco, para mim eu achei que valeu a pena correr esse risco e o benefício que eu tive foi muito alto, porque eu não fui taxado em nada, chegou uma placa-mãe legal até, chegou o processador. Um outro detalhe desse processador também é a questão do CPU Cooler, tá? Eu usei um modelo igualzinho que está nesse PC aqui atrás, né? Que é um CPU Cooler praticamente com a base toda de cobre e um negócio mó poderosão. Eu vi de outras fontes, né, que não precisa de um CPU Cooler assim. Esse processador é naturalmente frio, porque ele foi projetado para ficar dentro de um notebook. Então, com um CPU Cooler normalzão ali, que encaixa ali na plataforma 1151, você tá sossegado e vai funcionar legal. É até melhor um CPU Cooler que encaixa ali nativamente do que um CPU Cooler de garrinha, que nem eu usei no meu QNCT. Mas o CPU Cooler de garrinha também funciona. Apesar do próprio vendedor não recomendar, porque algumas pessoas já chegaram a trincar ali aquela parte de metal do processador por conta da pressão que aquele CPU Cooler de garra faz ali em cima. Então é legal evitar. Se você tiver um CPU Cooler que encaixa em cima, bonitinho, pode ser mais fraquinho que vai ficar legal, porque o processador é muito frio. Um outro detalhe é que, pelo menos com o meu QNCT, ele funcionou muito melhor com overclock, muito mais estável, não percebi aumento na temperatura do processador. Então eu recomendo, se você pegar você usar ele com overclock. Eu acho que para quem faz uma regravação de vídeo, fazer um overclock não é nada demais. Eu também ensinei, né, a fazer o overclock no segundo vídeo que eu falei aí sobre os interposers através de um software que tem dentro do PC lá. Você instala um software da Intel e é molezinho de fazer. Você só sobe as barrinhas lá, aplica e tá feito o seu overclock. Agora a questão que não se cala, eu indico o QNCT? Honestamente eu tenho um pouco de receio para falar que eu indico para todo mundo. Eu posso falar que eu tive uma experiência muito boa e que você também pode ter essa experiência boa que eu tive. Mas eu só peguei um processador desse e tô usando ele, tô gostando, mas eu não peguei outros, né? Então tem essa questão, acho que ainda é um nicho meio obscuro que eu tenho que explorar um pouco mais. Parece ser muito bom e obviamente, né, assim como os Xeons, quando eu peguei Xeon ainda era bem obscuro o nicho do Xeon e tal, era muito barato, né? E o pessoal foi descobrindo, o negócio
disparou de preço. Então, quem chega na frente, né, quem descobre as coisas, acaba levando vantagem, né? Acho que eu não tenho tanta coisa para falar sobre ele, tem mais testes para fazer ainda, vai sair mais vídeos sobre ele. E assim, no geral, tá me parecendo um processador normal. Eu não senti como se eu estivesse usando um processador capado no PC nem nada. Processador normal, funciona do mesmo jeito. E isso é legal, né? Isso é bacana. E um ponto a favor para ele é só essa questão aí da frieza. Muito frio, e isso é bacana demais. Eu vi que muita gente tá sentindo falta de um vídeo assim, né? De eu falando, né, as coisas que eu achei sobre o processador. E é isso, né? Acho que por enquanto eu não tenho mais nada para falar sobre ele. Bem tranquilo mesmo, processador normal, bacana, barato. Vou deixar os links aí na descrição, não só do QNCT que eu comprei, mas de outros também, porque o QNCT tá fugindo assim do estoque. Então às vezes tem algum ali que você se interessa, eu acredito que a lógica deve ser bem parecida, né? A lógica de funcionamento. Espero que você tenha curtido o vídeo. Se você gostou, se inscreve aqui no canal. Vou ficando por aqui. Um abração e até mais.